hipótese de fazermos agora só dele, fazer debate, mas fazer também atrasar um bocadinho. Olha, deixa eu ver. Vamos ver. Da tarde também é possível. Da tarde. Então, podemos retomar os nossos lugares, por favor? Anda tudo espalhado aí. Fátima, não cumprimentei, mas eu gostei muito da sua conferência. Gostei. Eu tive foi que sair anteriormente e não. Isso. É que eu não disse nada, percebe? Está ótimo. Com aquela nuance interessante da que falha, não é a tentativa de resposta, é o essencial da resposta, não é? Muito bem. Muito bem, então já demos todos os descontos que podíamos dar para quem quis fazer negócios. Agora já estamos na fase de nos concentrarmos. Que bocadinho. Então, vamos neste momento passar à segunda etapa desta manhã, mas antes de entrarmos nesta etapa, permitam-me fazer, digamos, se calhar um ponto de situação que devia ter sido feito por nós, pela Comissão Organizadora, e até mais da minha parte, no início da manhã, e que tem que ver com uma primeira palavra de acolhimento e de agradecimento por todos que estão cá, se terem deslocado, uns de mais de perto, outros mais de longe, para este encontro, para este colóquio. E este agradecimento é tanto mais importante quanto, de alguma forma, expressa a multiplicidade das pessoas que aqui estão, a pluralidade das instituições, expressa esta comunhão neste colóquio, neste evento que nos une e que foi cuidadosamente preparado com pessoas que podem efetivamente contribuir para um ampliar e um aprofundar da importância do significado da presença das Irmãs Doroteias em Portugal. Como fica expresso no programa que tem nas vossas pastas, o encontro já se iniciou ontem. Iniciou-se ontem com uma sessão de apresentação, a sessão de abertura que foi unânime, pelo menos na minha sensibilidade e também para aquilo que eu ouvi, foi de uma simplicidade e de uma profundidade e de uma pessoalidade tão grande que foi por si mesmo um momento e um acontecimento. De seguida, nós tivemos, digamos, o início da panorâmica que quisemos dar quando se desenhou este colóquio, situar Paula Francinetti no seu tempo, e isso foi muito bem feito, magistralmente feito pela senhora professora Manuela Tavares Ribeiro, e sabemos que foi, já várias vezes fizemos várias referências nas nossas conversas pessoais, mas também nos comentários que fazíamos uns com os outros. Nós percebemos, digamos, a forma como a Santa Paula, esta mulher, esta jovem mulher, acolheu o chamado e foi respondendo naquele contexto que foi narrado na Península Itálica, com todas aquelas conflitualidades e com toda a novidade emergente, como ela foi capaz de dar uma resposta, que não é uma resposta, embora o chamado pessoal, transformou-se numa resposta institucional. E é muito importante perceber-se que os chamados pessoais, quando se transformam se materializam em componentes institucionais, elas adquirem outra dimensão. E tanto é que, se assim não fosse, nós estaríamos cá. Hoje de manhã,
fizemos um compasso de espera de propósito, porque considerámos que teria sido muito importante, e agora bem-nos dá razão, teria sido muito importante todos terem acesso às comunicações que foram feitas, que a professora Maria de Fátima Reis foi capaz de nos trazer dimensões que eu próprio desconhecia, embora trabalhe na área da educação e da área social, e teria muitos comentários a fazer, mas não podia, porque foi muito importante, e gostaria de salientar esta nota que foi dada pela professora Manuela Mendonça, a propósito de se havia ou não resposta. Ela havia, ela existe, mas não é esta a resposta. E esta diferença é que parece que é importante sublinhar, e esta diferença é que, de facto, nos reúne aqui. Ouvimos a irmã Diana Barbosa, dizia um bocadinho, e esta é uma apreciação um bocadinho mais pessoal, mas a capacidade de aliar factualidade histórica com a interpretação do sentido que se dá a cada decisão na história é qualquer coisa que nos ajuda a perceber para além do óbvio. Agora, tenho aqui comigo duas pessoas que têm uma densidade académica muito grande, pessoas que nos vão ajudar a compreender como é que neste processo novo da República e enquadrar, digamos, historicamente este momento, ou esta fase, este ciclo, enquadrá-lo e, ao mesmo tempo, perceber como é que as Irmãs Doroteias se moveram neste momento histórico em concreto. E isto é tanto mais importante, e perdoa-me esta observação mais pessoal, quanto, às vezes, uma leitura romancizada da história não nos ajuda a ver a exigência do momento. É muito fácil continuarmos, digamos, a reproduzir frases de Santa Paula, não percebendo a densidade que se reveste toda e qualquer decisão que esteve anterior a esta frase, ou a alguma expressão. E parece-me que, e esta foi a intenção deste colóquio, que naturalmente pensado pela professora Mendonça, quando convocou um conjunto de personalidades da Academia de História para que, com outras pessoas, irmãs e outras pessoas, pudéssemos dar estas duas perspectivas, a história e a vida da congregação. Elas andam juntas. E é importante que estes dois pulmões respirem, porque senão nós perdemos-nos muitas vezes em frases feitas e às vezes em repetições que carecem de materialização concreta, porque às vezes até somos injustos para quem no tempo devido teve que tomar determinadas decisões porque tinha aquele contexto histórico. E é muito importante até ganharmos esta profundidade. Calma agora, mas parece-me que era importante nós encontrarmos, digamos, sabermos dar expressão e afago a este encontro, porque, da minha parte, estou a sentir muito contente por termos a oportunidade de nos sentarmos todos, e difícil é sentá-los, como dizia o outro senhor, sentarmos todos e ouvirmos uns aos outros e ouvirmos as interpelações da história, para que possamos fazer caminho daqui para a frente sustentadamente, cada vez mais. Então, calma agora. O professor Sérgio Campos Matos é uma pessoa, já agora, cada pessoa foi cuidadosamente escolhida pela professora Manuela Mendonça. Isto diz muito, digamos, da honra que temos e da craveira das pessoas que vêm. O professor Sérgio Campos Matos é professor associado com a agregação da Universidade de Lisboa. Tem-se dedicado aos estudos de temas da história da educação, historiografias, nacionalismos e memórias sociais nas suas relações transnacionais, e isto no espaço dos últimos 3 séculos. Entre outros trabalhos, e eu só vou referir estes para percebermos, é autor da Consciência Histórica e Nacionalismo, Portugal, séculos XIX e XX, esta publicação surgiu em 2008, coordena o Dicionário dos Historiadores Portugueses, entre 1779 e 1974, é um dicionário online, que está no site da Biblioteca Nacional de Portugal, e recentemente coeditou Historiografia
e Memórias dos séculos XIX a XXI, em 2012. E a Universidade de Lisboa nos séculos XIX e XX, este em 2013. É investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa e vai ajudar-nos a compreender o período novo que já foi esboçado aqui no painel anterior, que é esta nova ordem que a República veio instaurar e implementar em Portugal. Sr. Professor, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer à professora Manuela Mendonça, a Presidente da Academia Portuguesa de História, o amável convite para aqui estar. Uma saudação especial à irmã Maria da Conceição Oliveira, Madre Provincial, Coordenadora Provincial. E, então, eu pensei que, com um tema tão aliciante como este, queria saudar, evidentemente, todos os que estão presentes e tantas pessoas ligadas à educação. Este tema é um desafio para nós, para todos nós. Educar bem é transformar o mundo, ou educar bem é reformar o mundo. Numa parte deste colóquio que é dedicada a esta resposta aos desafios. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, situar historicamente os problemas e também dialogar com alguma coisa que já foi aqui dito, nomeadamente pela irmã Diana Barbosa. E, portanto, vou-me centrar em dois tópicos fundamentais que têm a ver com as relações Estado e Igreja e as ordens religiosas na modernidade dos séculos XIX e XX e depois a problemática da educação neste contexto de um sistema liberal que pretendeu romper com o passado, mas que também, como vamos ver, também herda muita coisa do passado, quer dizer, a tradição, o passado está sempre presente, acaba por estar sempre presente, por mais que se pretenda romper com ele. Portanto, no fundo, é uma problemática que vai acabar por ter a ver com a relação entre tradição e modernidade. E, portanto, tendo em conta estes objetivos, e vou dar um particular destaque a esta problemática da secularização e laicização, mas entendidas, sobretudo, nesta ótica, não é? Como um processo longo, que não vem apenas do século XIX, vem de trás, é um processo que vem de trás, e que, como eu aqui digo, tem a ver com uma autonomização entre o campo político e o campo religioso, e que vai desembocar na separação entre o Estado e a Igreja, que acontece em Portugal em 1911, mas que já tinha acontecido em França em 1905. Então, vou voltar, como de resto já foi aqui citado pela minha colega Fátima Reis, os textos constitucionais. Creio que é importante fazer uma referência ao facto de, nos textos constitucionais em vigor no Portugal do século XIX, há uma religião do reino ou uma religião da nação, como é dito, e essa religião é a católica, apostólica e romana, quer na Constituição de 22, mais radical, quer na Carta Constitucional de 1826, a religião do reino e, consequentemente, do Estado, é um Estado confessional, é a religião católica. Devo dizer que muitos liberais não punham em causa a educação religiosa das crianças. Mas, como também é sabido, vai haver um confronto entre um liberalismo mais radical e aquilo que era considerado o clericalismo. Essa radicalização leva à extinção das ordens religiosas masculinas em 1834, é a célebre lei de António Augusto Aguiar. Mas queria sublinhar um ponto, é que nesta extinção das ordens religiosas masculinas está em causa
está em causa também um problema, um profundo problema do Estado, que é o problema financeiro. E, evidentemente, tratava-se depois de vender em asta pública, nacionalizar e vender em asta pública os bens das ordens religiosas. E, portanto, havia também essa motivação. Não era apenas uma motivação ideológica e de pensar que as ordens religiosas, digamos, são exteriores à nação e a Igreja ser exterior à nação por depender de um Estado estrangeiro, o Estado do Vaticano. Portanto, não era apenas essa lógica. Não era apenas a lógica da secularização, da intenção secularizadora e nacionalizadora. Eu sublinho este ponto da nacionalização, a intenção de nacionalização. Não era apenas nacionalizar bens, mas era, e de os vender em asta pública, era uma intenção de nacionalizar o ensino, de nacionalizar, de formar cidadãos, de formar portugueses, formar cidadãos e já não súbditos, como se passava no antigo regime político. Há um historiador francês que morreu há poucos anos e que estudou a fundo estas questões, aliás, católico, René Raymond, de seu nome, que numa das suas obras diz qualquer coisa que me parece muito pertinente. Houve, na verdade, uma intenção neste processo de nacionalização que tem a ver com as revoluções liberais do final do século XVIII, princípios do século XIX. Há uma intenção, de alguma maneira, eu direi até, mais do que uma intenção, é aquilo que se verifica na realidade, que é o princípio da nação tende a substituir, a Igreja como sociedade global. Isto são palavras do René Raymond. É um conflito entre nacionalismo e catolicismo, que é bem evidente, por exemplo, em Itália, no processo da unificação italiana, o célebre Risorgimento, não é? É bem evidente também na unificação política da Alemanha, processos estes que se vão concluir só em cerca de 1870, 71. E, portanto, a nação acaba por ser um referente identitário. O conceito de nação altera-se muito na época das revoluções, final do XVIII, princípio do século XIX, como princípio referente identitário, princípio organizador. E, portanto, é neste contexto, creio eu, da afirmação do Estado liberal, de nacionalização e de, no fim de contas, podemos dizer também, há aqui esta oposição fundamental que é ideológica, mas que não é só ideológica, porque resulta de uma tradição que vem de trás. E aqui vale a pena referir o chamado regalismo, que se afirma muito claramente com o Marquês de Pombal na segunda metade do século XVIII e que, como sabem, dentro do campo católico, envolve a ideia da subordinação do religioso ao político. E isto parece-me fundamental. Eu creio que é incorreto falar de anticlericalismo para o pombalismo. Há antijesuitismo, isso sim, e a expulsão da ordem da Companhia de Jesus, não é? Evidentemente. Mas não diria anticlericalismo. O Estado, o pombalismo, o Pombal, é católico, mas é um católico regalista. Isto é evidentemente que vem muito de trás, vem do período medieval, esta linha, mas afirma-se sobretudo nos séculos XVII e XVIII. Esta corrente regalista é problemática das relações entre o Estado e a Igreja. Portanto, estamos num tempo de construção dos Estados-nações modernos, de afirmação do nacionalismo e vou acrescentar uma palavra que é hoje comum entre os sociólogos, os historiadores, etc., que é a ideia da religiosidade cívica.
de afirmação de religiosidade cívica. Isto é, a nação é objeto de um culto cívico. Reparem, o presidente americano Lincoln, que foi assassinado, como se sabe, no final da Guerra Civil Americana, falava, ele próprio, num célebre discurso, falava da religião cívica dos Estados Unidos. Que tinha os seus símbolos, que tem os seus símbolos, não é? A bandeira, o hino, o feriado nacional, etc, etc. Bem, portanto, eu creio que é neste contexto que devemos entender também os problemas. E de concorrência, evidentemente, de concorrência entre, no domínio da escola, porque o Estado chama a si uma série de responsabilidades que eram dos privados e que eram da Igreja e das ordens religiosas, nomeadamente o ensino. Isso já tinha acontecido com o Marquês de Pombal, já se nota essa preocupação de criar postos de primeiras letras e depois a criação do Colégio dos Nobres, por exemplo, para a formação de filhos dos grupos privilegiados. E, portanto, isso prossegue, o Estado liberal prossegue esse princípio de intromissão do Estado na educação das pessoas. A preocupação, portanto, de formar cidadãos. Compreende-se neste contexto, portanto, a concorrência entre escola pública e escola privada, ou, como era designado na altura, escola privada era o ensino livre. E houve grandes debates, como vamos ver, grandes debates sobre isto, escola privada ou escola pública. Bem, queria ainda frisar que, porque eu creio que é saudável a função da história, o historiador tem que se distanciar criticamente das leituras ideológicas que foram sendo feitas na época que está a estudar. E há que reconhecer, e isso é sabido historicamente, que houve um clero liberal, não é? No século XIX, um clero liberal, um clero que esteve aberto à colaboração entre o Estado e a Igreja, e um clero que, de resto, ocupou cargos importantes. Veja-se como exemplo o Bispo de Viseu nos anos 60 do século XIX, ou o Cardeal Saraiva antes. Portanto, eram prelados, eram homens de pensamento liberal. Muitos deles foram deputados até. E isto para dizer que há que matizar múltiplas correntes, eu não vou agora entrar por aí, mas quer no liberalismo, quer no democratismo, há múltiplas correntes e com posições que não são as mesmas relativamente a esta questão da relação entre o Estado, a Igreja e as ordens religiosas. Bem, portanto, as ordens foram extintas em 1934, mas, como é sabido e já foi aqui dito, uma série de ordens religiosas voltam a Portugal nos anos 50. Ou instalam-se pela primeira vez, é o caso das Irmãs de Caridade. E eu queria aqui fazer uma referência às Irmãs de Caridade, que vêm, é um pequeno grupo de irmãs, meia dúzia de irmãs, que vêm em 1857, irmãs francesas, e que dão origem, esta vinda deste pequeno grupo de irmãs, dá origem a uma intensíssima polémica, que eu tive a oportunidade de estudar, entre 1858 e 1862, desenvolve-se esta polémica na imprensa, na opinião pública da época. Não vou entrar em pormenores, quero só destacar que em 1862 é emitido um decreto-lei que proibia às ordens religiosas o exercício do ensino. Ora bem, isto dá origem a um debate, inclusivamente no Parlamento, um debate intensíssimo, porque havia liberais que defendiam a permissão de as ordens religiosas ensinarem, enquanto outros eram, numa posição mais radical, eram contra a possibilidade das ordens religiosas ensinarem. Entre estes encontrava-se Alexandre Herculano, que, devo dizer, era católico, era profundamente religioso, Alexandre Herculano, mas anticlerical. Portanto, há que fazer a distinção, claro.
Bom, o certo é que esta polémica radicalizou-se a um ponto que as irmãs acabaram por ser expulsas de Portugal em 1862. Vem um barco buscá-las. Mas isto não impede que outras ordens religiosas, isto acontece em 1862, portanto quero chamar a atenção para isto, 4 anos antes da chegada das irmãs Doroteias, das primeiras irmãs Doroteias. Mas, ao mesmo tempo, reparem como as coisas são complexas, iam saindo também diplomas antes e depois. Havia, de facto, liberais que estavam empenhados em que os párocos se interviessem na educação. Só para dar um exemplo um pouco anterior, mas num contexto também da afirmação de um liberalismo radical. Em 1836, não é? no tempo do Passos Manuel, na reforma de 1836, a reforma dos liceus, que introduz os liceus, não é? Introduz os liceus, é uma reforma educativa que introduz os liceus, estabelece que em cada liceu deveria haver uma classe de estudos eclesiásticos, mas, claro, dentro de uma lógica em que o ensino religioso se subordinaria à lógica do Estado. Mas quero também lembrar que, evidentemente, numa nação, num reino e num Estado que se considerava católico, continuava a haver o juramento religioso de deputados, de estudantes na universidade, de professores, etc. Isto, portanto, é um processo, este processo que acontece ao longo do século XIX e com raízes anteriores que vai levar a esta progressiva autonomização entre o religioso e o político. Não esquecer que muitos jovens de classes médias, daquilo a que poderíamos chamar classes médias, e grupos privilegiados, filhos de grupos privilegiados, eram formados em seminários e em colégios religiosos. É preciso não esquecer isso. Mas eu vou mostrar aqui, a imagem é muito má, mas eu não consegui melhor, devo dizer. Interessa aqui do lado esquerdo. Isto é para termos uma ideia de até que ponto é que progrediu a secularização nas escolas públicas, e estamos a falar do ensino primário, e estamos a falar, eu aqui vou entrar em diálogo com o que nos disse a irmã Barbosa e com a pergunta que foi aqui feita, muito pertinente: porquê Portugal? Porquê é que as irmãs Doroteias escolheram Portugal? E creio que esta estatística talvez ajude. Nas escolas públicas primárias, eu tenho ali um número em baixo, será que se isto funcionar eu aponto? Obrigado. O vermelho. Ora bem. Oi? Não, os outros. Vamos avançar de novo para lá. Somente no vermelho. Então vamos aqui este número. Portanto, cerca de 19%, 19% dos professores eram eclesiásticos. Estamos a falar aqui do ensino público, mas se formos para o ensino privado, ensino primário privado, temos 6,5%, apenas 6,5% eram religiosos. O que significa, portanto, nesta estatística da instrução primária de 1863-64, mas só publicada em 1867, o que significa que o ensino primário e poderíamos também dizer o ensino secundário, eu não tenho aqui números, mas de facto esta secularização atingiu também o ensino na altura dito secundário. O conceito de secundário na altura é o que corresponde ao meu tempo, não aos dias de hoje, porque hoje o secundário é 10º, 11º, 12º. E portanto, eu creio que isto ajuda a perceber uma situação. Claro que estamos apenas a falar de professores, poder-me-iam perguntar, e os programas? Não, ensinava-se habitualmente a doutrina cristã nas escolas primárias. O que acontece um pouco depois disto, porque eu tive a oportunidade de estudar, no que respeita ao ensino secundário, é que, na verdade, cada vez menos se vai recorrer
a manuais de história sagrada, por exemplo, no ensino secundário. Anos 70, 80, haverá um salto no sentido da secularização desse ensino secundário, não apenas em termos de mestres, mas em termos de programas. Portanto, eu creio que isto ajuda um pouco a perceber o terreno em que as primeiras irmãs doroteias se instalaram em Portugal, com a intenção de, evidentemente, se dedicar ao ensino. Bom, queria dizer que, por esta época, ou um pouco depois desta época, anos 70, 80, final de 70, 80, em Portugal, o republicanismo vai ganhando influência nos meios urbanos. Os republicanos tinham múltiplos programas, foram aprovando múltiplos programas, mas, de uma maneira geral, defendiam escola gratuita e depois um republicano francês, já nos anos 80, haverá um lema que é a escola gratuita, obrigatória e laica. Este vai ser o programa da Terceira República Francesa em 1881. Com Jules Ferry, estou a falar dele, ministro da Instrução, nessa época, na Terceira República Francesa. Escola gratuita, obrigatória e laica. Vale a pena ir um pouco à semântica dos termos, porque reparem que, na época, laicidade, tal como os republicanos a entendiam, laicidade era neutralidade no ensino. Portanto, recusavam o ensino confessional, queriam um ensino neutro, portanto, não religioso, não partidário. Ou não partidário, outra coisa. Laico, a palavra laico, vem do grego laikos, e depois há uma palavra latina também, e que na sua origem significa o que é do povo. Estou a referir isto porque nesta ideia de laicidade, neste programa laicista, há uma ideia de formação do povo, de formação de todos, gratuitamente no ensino primário, obrigatoriamente e de um modo laico. Laicos vai se opor a clericos, clericum em latim, que na sua origem significa o detentor do saber. Mas a palavra clericum vai ser usada também, em francês, clerc, não é? Clérigo. O clerc ainda hoje se diz, não é? Para designar os intelectuais, não é? Para designar aqueles que sabem de alguma coisa. Não é? Bem, isto para dizer que o republicanismo e um certo liberalismo radical criticam naturalmente o ensino religioso e a imposição de uma religião de Estado. Portanto, eles querem a separação, lutam pela separação Estado e Igreja, argumentando que uma religião de Estado seria contraditória com os direitos do cidadão, defendiam o casamento civil, defendiam funerais seculares, defendiam o registro civil, defendiam, portanto, aquilo a que Fernando Catroga chamou uma mundividência laica. E, neste sentido, diz o mesmo professor Fernando Catroga, a República, o republicanismo pretendeu, de alguma maneira, ser um sucedâneo do cristianismo. Como é que se pode entender isto? Como é que se pode entender isto? Creio que se pode entender tendo em conta aquilo que falei atrás do culto da nação e da religião cívica, da imposição de uma religião cívica. Ou seja, é a ideia de formar cidadãos e de formá-los de um modo integral. Mas ouvimos aqui a irmã Barbosa falar atrás que havia uma intenção de formação integral, e muito bem, por parte das irmãs doroteias, sem dúvida. Eu direi, são dois modos diferentes, ou duas concepções diferentes de formar, de educar, mas que talvez tenham mais pontos de contacto
do que aquilo que poderia parecer à primeira vista. Durante muito tempo se viu isto apenas em confronto, em oposição, mas talvez que educação cívica, religiosidade cívica e formação cristã tenham mais pontos de contacto do que possa parecer. E já voltarei a esta questão. Agora vou avançar um pouco mais rápido, lembrando o que é que acontece em 1911 com a Lei da Separação de 20 de abril de 1911. Portanto, como é sabido, o catolicismo deixa de ser a religião do Estado, o Estado deixa de subsidiar o culto, extinguem-se as ordens religiosas, portanto, retoma-se a legislação de Pombal em relação à Companhia de Jesus, extinguem-se as côngruas, não é? As pensões com que se pagavam os párocos, nacionaliza-se a propriedade eclesiástica, vai-se abolir o juramento religioso, estabelece-se o divórcio, o casamento passa a ser visto apenas como um contrato civil, e há uma lei do registro civil. Os republicanos e os liberais lutavam há muito por uma lei do registro civil tornado obrigatório. Bem, quero sublinhar um ponto que às vezes é esquecido, é que nem todo o clero adotou a mesma posição em relação ao regime da Primeira República. Isto é, houve um republicanismo, por um lado, queria dizer que houve párocos que ficaram na expectativa e alguns até aderiram à ideia da separação entre o Estado e a Igreja. Devo dizer que até um deles, Abúndio da Silva, era um homem tradicionalista e partidário até de Dom Miguel e da herança de Dom Miguel, e tinha expectativas em relação à separação do Estado e da Igreja. Portanto, não podemos ver aqui uma posição unânime da parte do clero em relação ao novo regime. E, por outro lado, do lado do republicanismo, é bom lembrar que houve um republicanismo espiritualista, houve um republicanismo contrário a um certo radicalismo laicista e anti-religioso. Queria lembrar que houve deputados na Assembleia Constituinte de 1911, houve 13 eclesiásticos, e que houve um Presidente da República, o primeiro Presidente da República, Manuel da Riaga, que foi um republicano espiritualista, que tinha na sua casa um retrato de Cristo. E mais, quando jovem em Coimbra, e nessa altura ele era considerado um radical, ele tinha uma alcunha que era o Cristo, o que não deixa de ser interessante, porque pelas qualidades morais que tinha e pelo prestígio que tinha entre os seus colegas, era o Cristo. E isto dá que pensar. Era católico, nunca deixou de ser católico. Foi o primeiro Presidente da República, que tentou rever a lei da separação e amnistiar uma série de situações que foram consideradas crime. Portanto, procurou conciliar Estado e Igreja, no fim de contas. Não é? Poderia ainda dar um outro exemplo, o padre Casimiro Sá, não é? Que foi eleito pelo Partido Evolucionista e que defendeu a Igreja contra as perseguições de que foi alvo nesse contexto de radicalização da Revolução Portuguesa. Mas também queria, no entanto, fazer notar que esta lei da separação, que atribuía pensões vitalícias aos eclesiásticos, desde que não tivessem cometido nenhum ato contrário ao Estado ou à sociedade, também se ingeria na vida da Igreja, porque a certa altura criaram-se associações, corporações cultuais que deveriam passar a dominar a vida das paróquias. Quer dizer, era uma iniciativa política do Estado de controlar a atividade religiosa,
E é bom dizer que só uma minoria de párocos é que aceitou receber as pensões que o Estado lhes destinava. Mas também se deve reconhecer que a Revolução de 1910 e a Primeira República em Portugal estiveram longe do radicalismo que aconteceu, por exemplo, na Revolução Mexicana de 1910 ou na Segunda República Espanhola em 1931, não é? E nos anos subsequentes, sobretudo já em 36, com a radicalização ocorrida na Guerra Civil. Não houve esses excessos. Bom, eu rapidamente vou então agora passar para a Irmã Barbosa. Eu aqui vou ser mais rápido porque a Irmã Diana Barbosa facilitou-me a vida. Isto sistematiza aquilo que a Irmã Barbosa aqui disse, com base num livro que espero que venha a ser, ou melhor, numa tese de mestrado que eu espero que venha a ser editada, da doutora Maria Albertina Pereira, aqui presente, e que é um estudo muito recomendável sobre esta matéria, e vou-me servir em vários momentos aqui justamente da informação recolhida pela doutora Maria Albertina. Bem, sublinhar 3 ou 4 pontos que eu creio que têm interesse para pensar um pouco como é que as Irmãs Doroteias se desenvolvem um determinado programa educativo. Sublinhar, em primeiro lugar, na sequência dos trabalhos desenvolvidos por, agora escapa-me o primeiro nome, Brito Moura, Maria Lúcia de Brito Moura, a marca de espiritualidade inaciana, como ela diz, isto é, uma certa marca da Companhia de Jesus na espiritualidade das Irmãs Doroteias. Num tempo que era marcado pelo papado de Pio IX, eleito em 1848, e marcado por um certo centralismo, pelo princípio da infalibilidade papal, etc. Mas eu queria chamar a atenção para a importância do culto mariano, a importância do culto mariano que, segundo vários estudiosos, está no centro de uma revivescência do catolicismo que se opera no século XIX e de que é expressão o dogma da Imaculada Conceição em 1854. E de resto, Paula Frassinetti esteve presente na cerimónia de proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E este dia, o dia 8 de dezembro, foi considerado um dia de festa, foi um dia de festa para as Irmãs Doroteias. Bem, as Irmãs Doroteias instalam-se no Calhas, aqui está uma imagem do Colégio Jesus Maria José, também retirado da obra da doutora Maria Albertina, e queria estabelecer aqui uma relação, também já foi referido pela Irmã Barbosa, mas eu queria sublinhar o papel que terá tido a devoção ao coração de Jesus cultivado pelo apostolado da oração. Em que participaram também, naturalmente, irmãos jesuítas, porque o apostolado do coração, isto é uma pergunta que eu faço ao incentivar o culto do coração de Jesus e do coração de Maria, em que medida é que este apostolado da oração, tão incentivado também pelas Irmãs Doroteias, não terá dinamizado novas formas de sociabilidade religiosa, não terá mobilizado afetos em múltiplos meios sociais e não terá sido até um certo instrumento de modernidade, justamente ao mobilizar os jovens pelo afeto, pela afeição.
E aqui eu lembro as palavras que a irmã Barbosa aqui referiu, acerca de Paula Fracinetti, firmeza e suavidade, firmeza e ternura, firmeza e suavidade, esses aparentemente contrários, mas que têm aqui um papel, creio que muito importante. Este lado também, esta preocupação interclassista de um ensino dirigido não apenas aos filhos dos grupos privilegiados, mas dirigido também às crianças pobres, não é? Eu tinha aqui, vou passar rapidamente por isto, a passagem da carta de Antero de Quental, em que, eu vou ser mais rápido, em que justamente se faz notar esse método fundado na brandura, eu sublinhei ali a palavra, não é? E um outro aspecto que me parece importante, que é a dimensão dos trabalhos manuais, não é? Do ensino, um ensino prático, não é? Procurar mobilizar os jovens pelos afetos, mas também pela prática. E queria também fazer notar que esta mobilização dos afetos, não é? do sentimento no ensino, que é qualquer coisa que eu acho moderno, é qualquer coisa que justamente os positivistas da época, Augusto Comte, se lerem o Catecismo Positivista, que é desta época, o Comte não era republicano, claro, mas depois os republicanos vão ser positivistas, herdam isto, e a importância dos afetos na socialização das crianças e dos cidadãos. Isto é muito importante, creio eu. E isto acontece, portanto, quer é mobilizado, quer pelos positivistas, quer pelos republicanos, quer pelas irmãs doroteias. Bem, vou avançar. Isto aqui já se refere ao século XX. Eu queria só chamar a atenção para um aspecto, é que, de alguma maneira, a implantação dos institutos das irmãs doroteias correspondem aos dois Portugais de que Orlando Ribeiro, para os quais Orlando Ribeiro chamou a atenção. Quer dizer, um Portugal do Norte contrastante com o Portugal do Sul, de diversos pontos de vista, não vou agora entrar por aí, mas no que respeita a comportamentos religiosos é muito evidente essa diferença. Por exemplo, no que respeita aos enterramentos nas igrejas, houve uma muito maior resistência aos enterramentos nos cemitérios no Norte do que no Sul. Houve uma secularização muito mais rápida no Sul do que no Norte. Ora, os estabelecimentos das Irmãs Doroteias começaram por se implantar precisamente no Norte e só já no século XX avançaram, enfim, com uma exceção ou outra, mas isto parece-me também significativo. Porque justamente depois, enfim, no século XX, nos anos 30 de recristianização, digamos assim, justamente o Colégio do Parque, o Colégio de Santa Doroteia, que tem alvarás do próprio Ministério da Educação justamente nos anos 30. Eu trazia aqui umas imagens, eu não me quero sobrepor à intervenção da professora Manuela Mendonça, o número de irmãs, creio que isto é significativo, mas só até 1910, não é? Vou avançar. Pronto, eram umas imagens, mas eu não vou mostrar, que são retiradas do livro da doutora Maria Albertina. A professora Manuela não tem. Então eu vou avançar, quer dizer, que mostram bem essa preocupação do ensino prático, do ensino, neste caso, do ensino de laboratório, não é? Nos anos 50, só para dar estes exemplos, não é? Ou numa aula de ginástica, não é? Nos anos 60, isto no Colégio de Santa Doroteia, em Lisboa. Bom, e eu vou concluir, então com uma sugestão, aqui preparando uma festa, e aqui uma bibliografia mínima, selecionada.
a que faltam 2 ou 3 trabalhos que, enfim, poderia aqui ter posto, um sobre a lei da separação, mas, enfim, estas referências creio que já são úteis. Bom, mas a sugestão, então, para concluir, é justamente de procurar, talvez, entender a escolha de Portugal pelas Irmãs Doroteias. Creio que o esclarecimento desta questão só ficará cabalmente esclarecida, cabalmente explicada, tendo em conta uma perspectiva comparada, isto é, pensar que, eventualmente, no campo do ensino, Portugal estaria mais secularizado do que a própria França, nos anos 60 do século XIX, da França do Terceiro Império. Só com a legislação do Rui, precisamente nos anos 60, é que a secularização avança mais, mas seria preciso estudar o caso espanhol e ver como é que as coisas se operaram na Espanha, neste campo. Portanto, e se relacionarmos isto com aquilo que foi dito sobre os desafios, o facto de Paula Frassinetti ser uma mulher da ação, uma mulher de causas, uma mulher empenhada e não recear desafios, talvez isso nos ajude a perceber a escolha de Portugal, que era um caso difícil porque justamente tinha acontecido, mesmo há poucos anos, aquele confronto muito radical que levou à expulsão das Irmãs de Caridade francesas. A última questão, a pergunta que eu faço e que seria interessante aprofundar num trabalho de investigação é justamente em que medida é que o projeto educativo das Irmãs Doroteias não tem, se é verdade que por um lado sublinha a firmeza, a ordem, a disciplina, a obediência, por outro, não esquece nunca a dimensão afetiva, a dimensão afeição, a importância da prática e da formação individual de cada educando. E neste aspecto é que isto me faz pensar que justamente há na educação das Irmãs Doroteias uma dimensão de modernidade, não é? E se pensarmos que a individualização é uma das marcas da modernidade, a par da autonomização entre o religioso e o político, talvez que valha a pena rever um pouco as relações entre o religioso e o político e não nos atermos a uma tradicional visão que até foi cultivada por historiadores muito louváveis, mas que, por serem eventualmente um pouco parciais, tenderam a não situar as coisas de uma forma mais, na sua complexidade, direi eu, numa complexidade mais, numa outra complexidade. Pronto, desculpem, eu abusei do tempo, provavelmente, e vou dar a palavra, então, aqui ao nosso Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor Sérgio Campos Matos, pela belíssima intervenção, que eu não me atrevo sequer a tentar resumir, porque seria até um insulto à nossa inteligência. Mas, por uma questão de gestão de expectativas, estava aqui a conferenciar pelos métodos verbais e não verbais com a professora Manuela Mendonça, nós vamos deixar que a parte da conferência da professora Manuela Mendonça fique para a tarde. Vamos rearrumar um bocadinho a parte da tarde, por 2 ordens de razão. A primeira tem que ver com a necessidade que sentimos de dar agora, até 1 hora, tempo para dialogarmos. Houve muitas questões que colocou, que já foram colocadas esta manhã, que foram colocadas ontem de tarde, e valeria a pena dialogarmos um bocadinho. Segundo, a maior parte das pessoas saiu cedo de casa. Retardar o almoço se calhar, não é nada suave, embora tenhamos de ter firmeza nos horários, não revela nenhuma suavidade. O que significa também, do outro lado, um compromisso para estarmos aqui a horas para retomarmos. Ou que toda a gente fica, então, neste caso, comprometida com a hora de regresso. Estão a ver? Conseguimos conciliar tudo. Então,
Dito isto, e foi exatamente aquele momento que permitiu que cada um começasse a elaborar então a questão ou as questões que gostaria de colocar, está aberto o plenário. Quem desejar formular uma questão, fazer um comentário, de alguma forma retomar o que ontem e hoje já foi dito esta manhã e estas questões evocadas agora pelo Sr. Professor Sérgio, está, então, já começamos, ainda não tinha dado a vez e a professora Manuela já está, só um bocadinho. É que estava aqui muito preocupada, porque queria colocar uma questão ao Sérgio, que não tem a ver, neste momento não estou a ligar com coisa nenhuma, senão com o tempo histórico que nós vivemos. O Sérgio disse, antes de mais cumprimentar, claro, peço desculpa de não o ter feito inicialmente, o Sérgio disse que, portanto, deu o exemplo de alguns republicanos que até eram católicos e até se mantiveram católicos. Como é que nós podemos... Eu penso que aqui no republicanismo e na atuação dos republicanos não podemos exatamente utilizar a máxima de Paula Frassinet, disciplina com suavidade. Não poderemos... Mas a questão que eu quero pôr é esta. Como é que equaciona a questão do ponto de vista da perseguição que é feita efetivamente às ordens religiosas? Como é que se explica que nessa convicção intrínseca, não, de alguns republicanos seja admitido os horrores que algumas congregações passaram? Nomeadamente, como é que se explica... Eu tenho uma explicação para isso diferente, mas oficialmente, como é que se explica o ódio de Afonso Costa, a prisão concretamente das Doroteias, a obrigatoriedade de expulsão? Portanto, como é que uma coisa diz com a outra? Era só isso. Pois, a questão não é fácil. Muito obrigado, professora Manuela Mendonça. Digamos, no republicanismo coexistem múltiplas tendências. Logo no início, aliás, o Partido Republicano divide-se em três fações, logo em 1911, não é? E, precisamente, são as fações mais moderadas do republicanismo, poderemos dizer, eu estou aqui a fazer uma separação entre radical e moderado, sobretudo, e é aquilo que se faz habitualmente pensando na questão religiosa. Ou seja, de um lado, Afonso Costa, que herdou o essencial do antigo Partido Republicano, e depois o grupo de António José de Almeida e o grupo de Brito Camacho, que, digamos, que eram mais moderados, particularmente o António José de Almeida, mais moderados, sobretudo no que respeita à relação com a Igreja e também com os monárquicos, não é? Bem, esta diversidade de posições, o que acontece é que na Primeira República, é como em todas as revoluções, nós sabemos isso, em todas as revoluções há excessos na vontade de cortar com o passado, de romper com o passado. Se cometem excessos ou se afirmam radicalismos. Havia há muito a teoria, enfim, a propaganda republicana alimentava-se muito da ideia de que o padre era o responsável, por um lado o padre, por outro a monarquia, não é? Portanto, igreja e monarquia seriam como que corpos estranhos na nação portuguesa, quer dizer, o Teófilo Braga fala, aliás, sobre isso em relação à monarquia, ele via a monarquia como um corpo estranho, não é? Quer dizer... E, portanto, havia toda uma teoria da decadência, isto é, a nação tinha decaído devido a um fator religioso, um fator que teria a ver com o catolicismo da Contra-Reforma, um certo catolicismo, com o Estado absoluto, com a expansão ultramarina, enfim, essa teoria, o próprio Antero de Quental, que não era de modo nenhum anticlerical, devo dizer, não era anticlerical propriamente, nem era, e era também ele era, à sua maneira, era um crente, mas que num contexto de radicalização que foi o dos primeiros anos da Primeira República, na verdade há moderados, há republicanos moderados que se exprimem criticamente em relação a este radicalismo, mas que, quer dizer, naquele contexto era muito difícil controlar os ânimos dos mais exaltados. Eu creio que é talvez por aí que devemos pensar
esta dificuldade que houve, mas que a curto prazo, o que aconteceu foi justamente, por um lado, por parte do Presidente da República, uma tentativa de conciliação, não é? Ele tem, de facto, um programa de reconciliação dos portugueses, ele dizia já que era o Presidente de todos os portugueses, e, portanto, há ali a meu ver, a questão teria que ser mais profundamente examinada, mas tem a ver com essa dificuldade que têm os moderados de se afirmar num contexto em que o Partido Democrático de Afonso Costa vai ser maioritário no próprio Parlamento, pouco tempo depois, a partir de 1913, vai ser maioritário, e depois há todo um confronto político muito grave, uma dissensão profundíssima entre os próprios republicanos, muito à volta também da questão religiosa, da questão da atitude, amnistia ou não, dos homens, dos monárquicos que fizeram as incursões no norte, amnistia ou não dos bispos e dos padres que tinham sido perseguidos, etc. Não é? É uma questão muito pertinente, mas complexa, não é? Mas complexa de resposta. Muito obrigado. Já houve manifestações, por favor. Está? Obrigado, professor Sérgio Campos Matos, pela sua conferência e porque, sendo eu do lado mais das ciências exatas, preciso muito, mas mesmo muito, destes contextos históricos. Mas obrigado pelo seu contexto, que me ajudou também a construir um bocado deste puzzle. Ainda relativamente à pergunta da vinda da Santa Paula para Portugal, eu já percebi que ela foi, de alguma forma, também influenciada por alguns pedidos na sequência da resposta da Irmã Barbosa. No entanto, deu aqui um dado que, para mim, ajudou aqui a construir algo mais, que foi, 4 anos antes dela vir, foram expulsas de cá as irmãs francesas. Eu penso que ela saberia deste facto. E a observação só tem a ver com isto. Para mim, torna-se mais claro que se tratava de uma mulher que gostava de correr riscos. Obrigado. Muito bem. Mais perguntas ou comentários, sugestões, em termos de questões que se queiram levantar? De qualquer maneira, não sairemos antes da 1, por isso. Por isso, mais vale aplicarmos bem o tempo. Olha, eu posso colocar apenas um desafio também para reflexão, que tem-me passado pela cabeça várias vezes e também aqui durante este colóquio. A questão que nós temos estado muito a interrogar-nos sobre ela é: porquê Portugal? Porquê Portugal? Eu acrescentava uma coisa: porquê Portugal e não a França? Mas há uma coisa muito curiosa: a França é um mundo de influências. A França, como dela, que inclusivamente está tão próxima da Península Itálica no tempo de... Mas há de haver aqui qualquer explicação, porque nem no tempo de Paula Francinetti, nem durante a diáspora, nem durante a reorganização, a França aparece. É uma coisa muito curiosa, quando a França, no fundo, é líder em tantos aspectos que são influenciadores e definidores. Só deixo ficar a questão, porque eu acho que se há coisas interessantes neste colóquio e que temos conseguido realmente trazê-las e fixá-las, é esta ideia de quanto o processo histórico e o respectivo entendimento pode também ajudar a compreender melhor essa missão maior de Paula Francinetti, não é? Eu atrevo-me a dizer, e
já agora também me permite dizer isto, parece-me que o conjunto das aportações trazidas aqui, de alguma forma, começam a ajudar, a mim ajudam-me a construir um puzzle até bastante mais rico. Eu não sei se devíamos perseguir, não sei, estou a perguntar, se devíamos perseguir uma causa principal pela qual Santa Paula veio para Portugal. Eu não sei se não há aqui um conjunto de oportunidades, de movimentos. Por exemplo, a influência genovesa, vimos ontem, a influência genovesa em Portugal é extremamente importante. O lugar estratégico marítimo que Lisboa e a própria Génova ocupam, a dificuldade dos transportes pode ser uma situação. A importância que tem toda a dinâmica histórica em curso, e eu não sei se nessa altura Portugal, eu estou a perguntar, estou aqui diante de pessoas da história, não sei se Portugal não era, apesar de tudo, em termos históricos, como sempre fomos, ou não, vou exagerar, não, como muitas vezes fomos, uma localização periférica do ponto de vista geográfico, e se isso teve alguma influência do ponto de vista, se Santa Paula tinha maior ou menor informação acerca da realidade, não tenho a certeza. Teve aqui os apelos muito concretos, a relação que existe entre pedidos reiterados, pelo menos houve 2 pedidos feitos e temporalmente distintos, se não houve aqui um período de maior maturação em relação, de facto, a estas opções, se o contexto era, de facto, tão conhecido assim à época, não havia internet, lembremos-nos, não é? Se o contexto era tão conhecido e se os informadores do contexto eram tão imparciais ou tão esclarecidos quanto, se não houve aqui uma sobreposição, digamos, de uma vontade, enfim, muito mais de fé do que propriamente uma análise crítica das condições de instalação, quer dizer, há aqui um conjunto, um puzzle, que mistura, no meu entender, dinâmicas historicamente situadas, influências culturais. Não é alheio, já percebi ontem também, o facto de ela ser genovesa, todos já percebemos, quer dizer, aquela têmpera dela. Esta questão, e é um bocadinho, estava a acenar aqui a questão, as influências culturais da época eram muito importantes. O positivismo, por exemplo, começou assim, quer dizer, há toda uma dinâmica em termos mesmo educacionais, todo um conjunto de influências que marcam uma pessoa que, à época, tem tudo para ser e que vendeu-se uma mulher inteligente. Ela foi capaz de captar a visão do mundo, isso toda a gente já percebeu, ou seja, e fê-lo de uma forma muito, muito perspicaz. E parece-me que há aqui, o facto de nós tentarmos estabelecer aqui academicamente segmentos e análises e gavetas de análise, não nos pode fazer perder a análise de conjunto. E há, com certeza, muitas causas, umas talvez mais importantes do que outras, e há que fizeram com que Santa Paula viesse. Agora, parece-me que é muito importante nós fazermos isto que a professora Manuela Mendonça fez, que é tentarmos perceber e perseguirmos esta resposta. Acho que vale a pena, o desafio está lançado, acho que vale a pena, até percebermos, por exemplo, temos muitos centros educativos, e até fico muito agradado que o mestrado, uma dissertação de mestrado aprofunde esta dimensão. Até que ponto, por exemplo, os currículos, como é que eram elaborados os currículos à época, que dimensões possuíam e que influências, enfim, estavam prenhes, digamos assim, para que determinado tipo de currículos tivessem sido lecionados e não outros, dentro da latitude que é permitido aos currículos alcançarem dentro da legislação, que já agora é muito difícil, quanto mais à época. Estou a olhar para o conjunto de educadores. É só para, digamos, de alguma forma, parece-me que valerá a pena, neste colóquio, ou deste colóquio, saírem um conjunto de pistas que carecem de maior aprofundamento. E já agora aproveito para fazer um momento de publicidade, e que tem que ver com o seguinte: já algumas pessoas perguntaram de que forma é que vamos plasmar estes conteúdos que aqui foram transmitidos. Existe a intenção da Comissão Organizadora de fazermos uma publicação com as conferências que foram proferidas aqui, naturalmente aqui de forma oral, mas que serão, digamos, depois passadas a escrito, que depois constarão e serão acessíveis, constarão com certeza ou em livro de atas ou de outra, ou se revestem de outro tipologia de publicação, mas serão acessíveis a toda a gente, porque achamos que é extremamente importante não deixarmos passar a marca e o marco. No entanto, há um conjunto de pistas, e agora estou a olhar sobretudo para a professora Manuela Mendonça, que, não obstante começarem a emergir agora, carecem de aprofundamento.
isto ficam aqui um conjunto de desafios. Desde ontem e hoje de manhã, um conjunto de desafios que lançaram. Mesmo isto que acaba de dizer deste binómio, que muitas vezes parece de oposição entre laicismo e clericalismo, se é assim, se é com estes matizes e com estes conceitos. Para terminarmos, mais uma ou duas propostas? Não, tenho que cumprir também a minha palavra, não é? Então... diga. Eu ia só fazer uma notinha que é o seguinte. Eu creio que o conflito que houve e que dominou em larga medida durante o século XIX e XX as relações entre Estado e Igreja, Estado e ordens religiosas, eu creio que esse conflito nós, creio que fazemos, será bom, creio eu, distanciarmos-nos um pouco desse conflito, porque se é verdade que ele foi marcante de diversos pontos de vista e explica muita coisa, mas pode também obscurecer alguma coisa e não nos deixar ver por detrás da cortina coisas muito importantes, não é? Nomeadamente, eu estava há bocadinho a falar com a professora Maria Manuela Tavares Ribeiro acerca destas questões e ela falava-me dos republicanos e dos socialistas utópicos, estávamos a falar um pouco sobre isto e sobre as intenções de formação que havia também, projetos educativos nessas áreas, e que tinham também um propósito de formação global, de formação integral. A valorização da mulher, por exemplo, acontece no positivismo. Não é por acaso que o Augusto Comte, no catecismo positivista, põe a dialogar um sacerdote e uma mulher. Não é por acaso que os republicanos dão tanta importância à mulher na formação das crianças. E eu creio que isto, do meu ponto de vista, será interessante para alargar a compreensão disto, ver que, para além dos confrontos ideológicos que os houve e que têm que ser estudados, não é? Quer dizer, porque é que dizia a professora Manuela Mendonça, porque é que os republicanos espiritualistas e moderados não conseguiram deter aquela dinâmica tão radical, não é? E num contexto em que, por exemplo, o Presidente da República tinha pouquíssimos poderes e em que um certo republicanismo mais radical na questão religiosa tinha a predominância, não é? Mas eu creio que vale a pena ver as coisas para além dos diferentes setores ideológicos, procurar perceber aquilo que andava, quer dizer, o protagonismo, por exemplo, que a mulher vai adquirindo ao longo da segunda metade do século XIX, e se é verdade que até, por exemplo, entre autores ditos progressistas, como o Oliveira Martins ou o próprio Eça de Queiroz, havia ideias muito críticas acerca das mulheres e da formação das limitações da formação das mulheres. O próprio Proudhon, em França, por exemplo, quer dizer, ele pensava que as mulheres ou eram cortesãs ou eram donas de casa, quer dizer, não havia outra alternativa. E, portanto, para dizer que estas questões de mentalidade, muitas vezes, são questões transideológicas, quer dizer, é claro que no século XIX começam-se a afirmar mulheres que têm protagonismo na cena artística, intelectual, etc., não é? E que estão para além das diferentes opções ideológicas. E, no fundo, quer dizer, Paula Francinetti é um exemplo que, no campo religioso, de um extraordinário protagonismo e papel e ideia de educação, não é? Quer dizer, isso é que me parece de considerar. Pronto, sem esquecer, evidentemente, os contextos, os confrontos, tudo isso, porque isso ajuda a perceber porquê Portugal, etc. Muito obrigado, Sr. Professor Sérgio Campos Matos. A todos desejamos um bom almoço. Estamos de volta às 14h25, que é para evitarmos a campainha. Está bem? Muito obrigado, bom almoço.
Professor.